teve um dia, eu não lembro qual, não lembro nem o mês, e vou mais longe, eu não lembro nem o ano, mas teve um momento que eu entendi um chamado, uma missão me foi paga, e nesse dia eu entendi, por mais imperfeito que eu fosse, e ainda continuo sendo, certo? Porque todos nós somos imperfeitos, porque por agora nós vemos em parte, mas veremos um dia face a face. E aí Paulo mesmo diz, quando o perfeito chegar, o imperfeito vai desaparecer. Então quando eu entendi esse chamado, eu era imperfeito e continuo sendo imperfeito. Tá, beleza, Marcelo, mas entender esse chamado? Que chamado? Quando você entende o chamado, significa que você caiu em si, de que você é um discípulo. Então quando eu entendi esse chamado, foi quando eu meio que abri os olhos e vi que eu estava sendo chamado para ser um discípulo. Esse texto tem o nome de A Grande Comissão. Comissão é o quê? Sinônimo de missão. É quando você fica incumbido ou encarregado de fazer algo. Então não vamos transformar a grande comissão em grande omissão. Não transformemos a grande comissão em grande omissão. E... Deu branco. Vamos lá, peraí. Você chama a capela de casa? Sim. Pô, boa, Serginho. Para você que acompanha a gente no nosso canal, queria convidar você a estar participando com a gente aqui presencialmente. Nosso café da manhã rola aos domingos, às 10 horas da manhã, todos os domingos, aqui na Rua Tupi 115, Cidade do Aço. Você vai ser muito bem-vindo, tem uma galera aqui para te receber. E para você que ainda não faz parte de um grupo de conexão, queria convidar você a estar participando também. Eles rolam durante a semana nas casas, vocês vão estar vendo aqui o número embaixo. Entre em contato e descubra qual conexão mais próximo da sua casa. A gente vai discutir assuntos que foram tratados no domingo de uma forma mais próxima, mais íntima, mais pessoal. Eu conto com vocês lá também. Se você chama a capela de casa, eu queria convidar você também a contribuir. Vai estar aparecendo aqui na tela o nosso Pix. Se você puder ajudar, vai ser muito bem-vindo a sua colaboração, sua contribuição. E é isso. Se inscreve no canal, curte, compartilha com todo mundo que você puder. Fica agora com a mensagem. Bom dia, família Capela. Espero que estejam todos bem. Espero que tenham tomado um bom café da manhã. Eu acho que tem muito banco vazio hoje, hein? Tem uma galera aí faltando, hein? Imagina se Jesus volta agora. Não queira saber, irmão. Se Jesus voltar e você não estiver na igreja, não queira saber o que pode acontecer. Mas se você quiser saber, eu conto agora. Quer saber? Se Jesus voltar e você não estiver na igreja, você vai com ele onde você estiver. Levaram susto, né? Então, além de terem tomado um bom café da manhã, você está motivado? Está motivado hoje? Porque durante essa semana, minha voz, de vez em quando eu vou ter que beber um pouquinho de água, que eu peguei um resfriado. Quinta para sexta, dá para perceber que a voz está rouca? Querendo falhar? O normal dela já é um pouco, né? Mas está mais. E eu fiquei durante a semana procurando uma motivação para poder trazer uma mensagem, procurando uma motivação para compartilhar uma mensagem com vocês. Mas aí eu gostaria de perguntar a vocês o seguinte: se eu preciso estar motivado para compartilhar uma mensagem com vocês, eu preciso estar motivado
para poder pregar, para poder compartilhar uma mensagem bíblica com você? Será que eu preciso estar motivado? Sim ou não? Eu fui buscando algumas respostas com relação a isso e concluí que sim. Eu preciso estar motivado para poder compartilhar e para trazer uma mensagem da parte de Jesus para vocês. Porque o fato é que a gente confunde quase sempre motivação com empolgação. Existe uma diferença, tá? Mas antes de explicar essa diferença, eu queria convidar você a orar junto comigo. Por quê? Apesar de sermos uma igreja para quem não gosta de igreja, nós somos uma igreja. Olha que legal. Somos uma igreja para quem não gosta de igreja, mas somos uma igreja. E quando nós falamos de igreja, existem movimentos que ocorrem no plano material, existem movimentos que ocorrem no plano visível e existem movimentos que ocorrem no plano espiritual. Eu creio sim. Eu creio que existem movimentos invisíveis da parte de Deus que também ocorrem. Porque se não fosse assim, todo domingo nós iríamos apenas assistir a uma palestra, o que não é de tudo ruim, mas não ia ter nenhuma implicação na vida ou no mundo espiritual, correto? Então, se você puder, convido você a orar junto comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado mais uma vez por estarmos aqui reunidos. Obrigado pelo fato de nos ter conduzido até aqui em segurança, nos livrado de todo mal. Obrigado, Senhor, pelo café da manhã que o Senhor nos proporcionou, por este momento de comunhão prazerosa. Que o Senhor prepare, nos ligue no modo escutativo agora, para que possamos ouvir, não apenas ouvir, mas entender, compreender aquilo que, da parte das Escrituras, pode surtir algum efeito em nossas vidas. Então, que o Senhor prepare o nosso coração, nossa mente, os nossos ouvidos, para que possamos entender, compreender e aplicar tudo o que foi ensinado da parte do Senhor. Desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E aí eu perguntei para vocês se eu preciso estar motivado para estar aqui, porque ao longo da semana eu não me sentia, eu achei que eu não me sentia motivado. Mas aí, depois que eu fui buscar essa diferença de motivação e empolgação, eu vi que, na verdade, não é que eu não estava motivado, eu não estava, era empolgado. Porque empolgação é diferente de motivação. A empolgação é um sentimento mais intenso, empolgação é mais intenso que motivação. E de pouca duração. É um sentimento mais forte, mas que dura menos. Dura pouco. Por isso que a gente não pode começar nada por empolgação. Porque tudo que a gente começa por empolgação, na maioria das vezes a gente não termina. Exemplo, fazer academia. Quem aqui já começou academia por empolgação? Pô, quantas vezes? Academia por empolgação. 2 meses para. 2 meses é muito? Não é começar 2 semanas, vou começar um curso novo, sei lá, vou aprender a tocar teclado. Se for por empolgação, para na primeira aula. Vou aprender um idioma novo, se for por empolgação, para na primeira aula. Motivação é diferente, a motivação é aquela força que te impulsiona, é aquela força que te faz andar em direção a algo, cujo algo tem um motivo. Porque a palavra motivação, a origem dela é latina. A palavra motivos, em latim, no português significa, vou dar dica, motivos, significa no português? Aí, como é que vocês sabem latim, gente? Viu? Latim não é difícil, não. Então, motivos, motivo. E aí, é algo mais duradouro. É diferente de empolgação. A gente percebe isso nesse movimento coach. Não tem esse movimento coach das palestras motivacionais, que são até legais. Só que aí eu fui observando essa diferença de motivação para empolgação e percebi que, na verdade, as palestras são empolgacionais. Não são palestras motivacionais, são palestras empolgacionais. Já viu como é que a pessoa sai de uma palestra dessa, com coach?
Irmão, sai quicando. O cara sai quicando. Caraca, amanhã eu vou lá, não sei o quê. Fica na adrenalina. Na semana seguinte, ele esquece tudo que ele ouviu. Porque a palestra foi empolgacional, não motivacional. Porque a motivação, ela pode ocorrer de duas formas diferentes. Ela pode ser interna ou externa. Quando a motivação é interna, significa que é uma força que te impulsiona a fazer algo em busca de uma realização pessoal, por exemplo. Ou pelo simples prazer em realizar algo. Uma motivação interna. Ou ela pode ser externa também. É aquela força que te impulsiona em direção a algo em busca de recompensa. Ou reconhecimento das pessoas. Ou, às vezes, pressões do ambiente. Então, isso é motivação. E por qual motivo, então, eu estou aqui? Por qual motivo você está aqui hoje? Por qual motivo? A gente pode responder pura e simplesmente, por Cristo. Mas como assim por Cristo? De onde vem e para onde te leva essa motivação? Teve um dia, eu não lembro qual, não lembro nem o mês. E vou mais longe, eu não lembro nem o ano. Mas teve um momento que eu entendi um chamado. Entendi um chamado. Uma missão me foi paga. E nesse dia eu entendi. Por mais imperfeito que eu fosse, e ainda continuo sendo, certo? Porque todos nós somos imperfeitos. Porque, por agora, nós vemos em parte. Mas veremos um dia face a face. E aí Paulo mesmo diz, quando o perfeito chegar, o imperfeito vai desaparecer. Então, quando eu entendi esse chamado, eu era imperfeito e continuo sendo imperfeito. Tá, beleza, Marcelo, mas entender esse chamado? Que chamado? Quando você entende o chamado, significa que você caiu em si, de que você é um discípulo. Então, quando eu entendi esse chamado, foi quando eu meio que abri os olhos e vi que eu estava sendo chamado para ser um discípulo. Diante disso, eu quero compartilhar com vocês o texto que está em Mateus, capítulo 28. Enquanto vocês abrem, vou lubrificar minhas cordas vocais. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 19. Vamos ler 19 e 20. E aí, o versículo 19 é Jesus falando. Jesus falando assim, portanto, vão. Algumas Bíblias trazem, portanto, ide, o famoso ide de Jesus. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Ponto final aí. E aí, essa fala, vamos dizer assim, essa ordem, orientação de Jesus, essa fala dele com os discípulos, ocorre após a crucificação. Foi depois de todo o evento da crucificação. Aqui é Jesus após a ressurreição. Quando a gente lê isso na Bíblia, a gente lê de forma assim, corriqueira, muitas vezes sem nos transportar para aquele tempo. Quando a gente faz a leitura bíblica sem nos transportar para o espaço, tempo e contexto, a gente não dá muita importância para certas coisas. Eu ia falar detalhes, mas nem são detalhes. O fato de você conversar com alguém... Não, para e pensa comigo. Imagina só, Denise, uma pessoa que você convive, que você anda o tempo todo, essa pessoa morre,
depois de alguns dias, você vê ela morrer. Quando essa pessoa morre, você vê ela morrer. E você vai ao enterro dela. Você vê essa pessoa sendo enterrada. Após alguns dias, toca a campainha lá da sua casa, é a pessoa. É a pessoa. O que você faz, Denise? Porque eu fiquei tentando imaginar o que eu faria. Morre. Aí ele... Não, aí ou te ressuscitar ali para voltar e continuar o processo. Né? E aí, eu fico imaginando o seguinte, a cabeça dos discípulos naquele momento. Porque naquele tempo, não existia psiquiatra. Quer dizer, existia, mas era outro jeito. A psiquiatria, conforme nós conhecemos hoje, não, é recente. Me ajuda aí, Aninha, uns 300 anos, 400? Nem 200. Então, a psiquiatria, conforme nós conhecemos hoje, imagina, tem uns 200 anos. Naquele tempo, até existia uma observação com relação às doenças mentais, mas era sob uma outra perspectiva, sob uma outra ótica. As doenças mentais naquele tempo eram vistas sob a ótica da religião. Não sei se da filosofia, mas da religião era. E aí as pessoas logo pensavam, pô, isso aí é um castigo de Deus, era coisa desse tipo. Então imagina só, de repente, ao se deparar com Jesus ali, aí é uma viagem lunática minha aqui, de repente um discípulo olhou, cara, vou sustentar, porque se eu der de maluco aqui agora, eu vou ser rejeitado por todo mundo, eu vou sustentar. É uma viagem minha, tá, gente? Não tem nada a ver com Bíblia isso não. Mas é porque eu fiquei me imaginando nessa situação, sabe? Então essa ordem, esse ide e fazei discípulos ocorre num diálogo onde é Jesus ressurreto, tá? E aí, a partir disso, a igreja começa a crescer. A igreja do primeiro século, ela começa a crescer não por conta de eventos que a igreja fazia. A igreja não crescia em número de pessoas por conta de congressos. A igreja não crescia em número de pessoas por conta de conferências. A igreja não crescia em número de pessoas por meio de cruzadas evangelísticas. Não. A igreja do primeiro século crescia porque o pescador contava para outro pescador o que ele tinha visto, o que ele tinha experimentado. O soldado contava para o outro soldado o que ele tinha visto, o que ele tinha experimentado. As donas de casa contavam para outras donas de casa o que elas tinham visto e o que elas tinham experimentado. E aí, diante disso, a igreja cresceu. E a igreja foi se tornando numerosa. Percebe que foi um falando para o outro, um contando para o outro. E aí, o foco, preste atenção, o foco desse texto, muitas vezes a gente acha que está no id, porque inclusive a passagem é conhecida pelo id de Jesus. Quem não conhece o id de Jesus? É aquele famoso versículo, ide, fazei discípulos. Todo mundo sabe esse versículo, quem é de igreja, quem não é. O fato é que o foco não está no id, no verbo ir. O foco está no verbo fazer. Fazei discípulo. Fazei. Até porque o id, quando a Bíblia o Novo Testamento foi escrito, o idioma original na época era o idioma universal. Para a gente hoje é o inglês, né? Qual é o idioma universal? Inglês. Todo mundo tem que falar inglês. Se você não fala inglês, está errado. Então, naquele tempo, era o grego. Era o grego. E aí, quando a Bíblia o Novo Testamento, os evangelhos foram escritos em grego. E aí, trazendo do grego para o português, na verdade, esse id tem uma outra forma. O id, numa tradução mais fiel, seria, ou indo. Indo. Então, Jesus fala assim, indo,
façam discípulos. E aí, nesse texto, nessa ordem, que a gente chama de grande comissão, existem algumas informações que orbitam, que giram em torno dessa informação, dessa ordem. Existem algumas informações que giram em torno dessa ordem. E eu trouxe algumas aqui para compartilhar com vocês. A primeira informação sobre essa ordem de Jesus é a ocasião. Como assim a ocasião? Em que tempo? Em que momento se dá isso? Em que momento eu tenho que fazer isso? Porque quando você lê o id, o id dá uma ideia de tempo, não dá? Qual tempo? Agora. Vai. Id. Vai. Mas quando você vai para a tradução mais fiel, o indo significa o quê? Enquanto você vive. O que significa isso? Que o id não é você pegar um avião e viajar para a África. Isso significa que o id não é você pegar um avião e viajar para a Ásia. Ou viajar para o sul do Brasil. Não é isso. O id não é aquele apelo missionário, evangelístico, conforme a gente vê hoje, de viajar para fazer missões. Aqui é indo. E o indo significa o quê? Enquanto você vive a tua vida. Enquanto você vive a tua vida, faça discípulos. O indo é na escola, onde você estuda, no seu trabalho, quando você sai de casa para trabalhar. É quando você muda para um outro endereço e faz novas amizades com os vizinhos novos. E isso é o indo. Enquanto você está indo, vá fazendo discípulos. Vá comunicando a boa nova. Vá comunicando o evangelho. Então, a primeira informação é a ocasião. A segunda informação, que gira em torno dessa ordem, é a razão. A razão, e o texto começa com uma conjunção. A ordem começa com, não sei se vocês repararam aí, no versículo 19, começa com uma conjunção. Quando Jesus fala assim, portanto, ide. Portanto, vão e façam discípulos. Ora, se a frase começa com portanto, que tem o mesmo significado, por isso, significa que tem alguma coisa antes que tem a ver com aquilo. E o que tem antes que tem a ver com aquilo? Jesus fala, um pouquinho antes, o seguinte, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão. Percebe? Toda a autoridade foi dada a Cristo nos céus e na terra. Portanto, vão. Ou seja, você tem o respaldo. A razão pela qual você vai, você tem o respaldo. Respaldo de quem? De quem recebeu todo o poder do universo. Não é? Porque a obra não é nossa. A obra não é do Washington. A obra não é do Luan. Não é minha. A obra é de Cristo. A obra é de Cristo. Nós somos o quê? Tem uma palavra que é muito usada no meio de igreja. Tem uma palavra que é muito usada na igreja. Nós somos canal. Já ouviu? Nunca? Pô, cara, não, você já ouviu sim. Não. Ah, canal de... Ah, não, mas não era igreja pentecostal, não. Ah, não, tá. Entendi. Entendi. Para. E aí, canal de bênção. Por mais que a gente resista em ficar usando certos termos que a gente acha que não vai comunicar com o pessoal lá fora, porque a gente não fala isso aqui. Pô, Marcelo, vamos parar de falar vaso. Já viu quando o outro chama outro de vaso? Varão, o vaso, o varão. Não tem esses termos. Por mais que a gente relute em usar esses termos, existem alguns que não tem uma outra analogia que se encaixe melhor. E canal é uma delas, pô. Canal é por onde escoa algo, pô. É por onde escoa algo.
Vamos lembrar do canal do Panamá. O canal do Panamá, ele liga os 2 maiores oceanos do planeta Terra, cara. O Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico. São os 2 maiores oceanos do planeta. O que liga esses dois é um canal do Panamá. E ó, tem em média 200 metros de largura. Cara, é muito pequeno. 200 metros de largura. Para ligar os 2 maiores oceanos do planeta. Nós somos canal do Panamá. Somos pequenos. Porque o canal do Panamá, em comparação aos oceanos, o que ele é? Meu irmão, é menos que um córrego. Se você analisar 200 metros, para ligar o Oceano Pacífico do Atlântico, onde passam as maiores embarcações, é um córrego, é um fio de água. Nós somos o canal do Panamá, somos pequenos, somos insignificantes, mas é por nós que escoa a grandeza, que é o Evangelho. No caso, os oceanos são o Evangelho. Por onde que ele escoa? Por um canal pequeno. Então nós somos o canal, precisa estar desentupido, óbvio. Vamos fazer uma analogia? Nós somos um canal. O que é a constipação? O que é a constipação em nós como canal de mensagem espiritual? Pecado, pô. Pecado entope. O pecado entope. Então eu não tenho como ser canal por onde vai escoar o Evangelho. Pô, cara, se eu entender que eu não preciso me livrar daquele pecado, se eu assumir que eu não preciso me livrar daquela condição, não tem como eu ser canal por onde vai escoar o Evangelho. Tá? E aí a nossa vida precisa ser uma vitrine. Não para a gente se vangloriar, tá? A nossa vida precisa ser uma vitrine, mas não para a gente se vangloriar. Porque uma das principais características do discípulo também é a humildade. Tá? É a humildade. Uma vez, um pregador chamado Charles Spurgeon, ele deu uma explicação sobre o que era o Evangelho. Alguém perguntou para ele, o que é o Evangelho? E ele virou e falou assim, o Evangelho significa um mendigo mostrando para outro mendigo onde ele encontrou o pão. Isso é o Evangelho. Percebe? Você, nós somos o quê? Mendigos. A nossa diferença para o outro mendigo é que nós encontramos, ou melhor, nós fomos encontrados pelo pão. Nós nem encontramos o pão, cara. Nós somos mendigos que fomos encontrados pelo pão. E aí esse encontro meio que deixou a gente em choque, positivamente falando, que aí você olha para o outro mendigo, irmão, vem cá, vem comigo. Eu vou te falar onde tem esse pão, eu quero te falar desse pão. Então a segunda informação é a razão. E a terceira é a abrangência. Quando Cristo fala, fazei discípulos de todas as nações. Todas as nações. Sabe o que significa isso? Que o cidadão do Rio Grande do Sul tem a mesma condição que o cidadão do Rio Grande do Norte. Quando a gente vê aqui a palavra nação, a gente pensa França, Espanha, Estados Unidos, Canadá, Itália. Naquele tempo ali era diferente. Penso eu que nações aqui tem mais a ver com etnias. São etnias. Até porque Israel é muito pequeno, né? Israel, em quilômetros quadrados, em área territorial, é bem menor que o estado do Rio, não sei se vocês sabem. Bem menor que o estado do Rio. Então, Israel em terra é muito pequeno. Cabe milhares de Israel. Qual é o plural de Israel? Não sei. Israéis. Israéis. Cabem milhares de Israéis. Não, eu estou falando território. Dentro do Brasil, milhares. Né? E ali as fronteiras eram próximas. E as fronteiras próximas tinham várias etnias ali.
povos diferentes, com culturas diferentes, com línguas diferentes. O que é uma etnia? Diferente de raça. A raça tem a ver com característica física, cor da pele, coisa e tal. Agora, a etnia não. Etnias são aquelas pessoas que compartilham o quê? Culturas, línguas, né? Então, existe uma diferença. Então, para a gente não pensar que nós somos os privilegiados, não, o Evangelho tem abrangência para todos os povos e nações, até porque uma vez Deus falou com Abraão. Deus falou assim com Abraão, ó. Cadê? Perdi. Deus falou assim com Abraão, ó, de você a terra será numerosa. A terra será numerosa. Muitas famílias da terra, ou melhor, todas. Muitas não, riscam muitas. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, nós não somos um povo privilegiado em detrimento dos outros. Nós somos um povo privilegiado porque Jesus nos alcançou, mas não em detrimento de outros povos. Entende? Por isso que preconceito não cabe. E aí, a abrangência é essa. Terceira e quarta informação. Então, a primeira foi a ocasião. Se quiser anotar, que inclusive está na Bíblia, escrito que Deus só abençoa quem anota. Não lembro qual versículo, não. Primeiro a capela, é o quê? 35, versículo 72. Deus abençoa quem anota. Então, primeira informação, a ocasião. Segunda, a razão. Terceira, abrangência. Quarta, duração. Beleza, Marcelo, estou entendendo até aí. Quanto tempo dura o discipulado? Quanto tempo dura esse fazer discípulo? Eu fiz o discípulo, ele quer andar comigo. Quanto tempo dura? Não tem um modelo estrutural, a verdade é essa. Não tem um modelo estruturado, apesar de que existem igrejas que fazem, e o nosso papel aqui não é julgar, o nosso papel aqui nem é dizer se tal modelo que uma igreja estruturou para discipulado é certo ou errado. Não cabe a gente dizer isso. Até porque existem modelos estruturados que dão muito certo. Modelos estruturados de discipulado que funcionam muito bem. Então não é o nosso papel julgar isso. O fato é que na Bíblia a gente vê que Jesus não estruturou algo meio sistematizado. Foi assim, acordou, tinha 12, não tinha, com ele? Acordou. Rapaziada, levanta aí. Levanta aí. Tomar um café ali. Bora. Ficava o dia inteiro na rua. No outro dia, voltava, né? Galera, tomar banho, descansar, amanhã de novo. Era assim. Então, o discipulado de Jesus para com os seus discípulos era assim, era vivência, era conviver. É claro que hoje o modelo de mundo é diferente, né? Cada um tem seu trabalho, cada um tem, enfim, né? Não totalmente, mas muito diferente do que era antes, mas ainda assim não invalida, não anula a missão, não anula a ordem de fazer discípulo. E qual a duração, então? Aí depende de cada discípulo, de cada discipulador. O fato é que à medida que o discípulo vai amadurecendo, o contato vai diminuindo naturalmente. Naturalmente. Então, a gente pode até usar a analogia do relacionamento pai e filho. O Igor, filho da Fernanda e do Osto, quando ele nasceu, qual era o discipulado do Osto e da Fernanda com ele quando ele nasceu? Era 100%, trocar fralda, mamadeira, tudo, dar banho, tudo. Discipulado 100%, convivência 100%. À medida que ele vai crescendo, essa dependência vai o quê? Diminuindo. Hoje o Igor mora do outro lado do mundo, em outro país. Mas aí eu pergunto, o contato zerou? Não, o contato não zerou, mas diminuiu. Então isso vai depender do discípulo, do discipulador, da maturação dele no Evangelho. O importante é que ele esteja preparado para também fazer discípulo. Você vai prepará-lo para que ele faça também discípulo. É isso, tá? Depois da duração, a quinta informação e penúltima é o conteúdo. Beleza, Marcelo, qual o conteúdo? Qual o currículo disso aí? Jesus fala, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. A vivência ensinou. Jesus curou, Jesus pregou,
Jesus ensinou através de parábolas. Então, a vivência de Jesus, tudo que ele fez, tudo que ele falou, foi escola. Foi escola para os discípulos. E aí, é como se Jesus estivesse falando: isso tudo que vocês viram, tudo que eu falei para vocês fazerem, tudo que vocês viram eu fazer, tudo que vocês aprenderam, agora vocês vão e ensinem os outros também. Esse é o currículo. Esse é o conteúdo. E por último, a sexta informação e última é o conforto. Eu até havia pensado na palavra garantia, mas não soa bem não. Garantia, não. Eu acho que conforto soa melhor, porque onde eu vejo conforto nisso? No finalzinho do texto. Final do texto, quando Jesus vira para eles e diz assim: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Te deu conforto isso? Faça discípulos, por quê? Primeiro, toda a autoridade foi dada a ele, nos céus e na terra. Então, respaldo você tem. Qual o conforto? Ele estará contigo até o fim dos dias. Eu digo conforto, eu usei a palavra conforto aqui, porque naquele tempo havia um contexto de perseguição. Uma coisa é virar aqui para a igreja e falar: gente, a partir de amanhã, ó, cada um de vocês começa a fazer discípulo, tá? Vai lá no seu trabalho, sua escola, tua rua, começa a fazer discípulo. A polícia vai atrás de você se você fizer isso? Não. Vai ter grupo extremista aqui no Retiro, na Vila, na Terrado, Barra Mansa, Barra do Ipiraí, São Paulo, Rio de Janeiro. Vai ter grupo querendo te matar porque você está pregando o evangelho? Tem país que tem. Até hoje. Até hoje. E naquele tempo, quando Jesus falou isso para os discípulos, era o contexto de perseguição e morte. Jesus mandou os caras fazerem um negócio que, se eles fizessem, eles seriam mortos. Jesus mandou os caras... Mandou. Não pediu, não. Jesus mandou os caras fazer um negócio que, se eles fizessem, eles seriam mortos. Eles foram. Se a gente analisar isso, gente, a gente morre de vergonha se olhar para a gente. Se eu olhar para mim, eu morro de vergonha. Eu morro de vergonha. Porque os caras foram para morrer. Isso a gente chama de a grande comissão. Esse texto tem o nome de a grande comissão. Comissão é o quê? Sinônimo de missão. É quando você fica incumbido ou encarregado de fazer algo. Então, não vamos transformar a grande comissão em grande omissão. Não transformemos a grande comissão em grande omissão. Sabe por quê? A ordem foi dada. A ordem foi dada, não há mais tempo a perder. É chegada a hora. E que Deus nos ajude. Vamos orar? Se você quiser se colocar de pé. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de ter compartilhado uma mensagem. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido misericordioso, o Senhor tem sido paciente, o Senhor tem sido bondoso o tempo todo conosco, Pai. E essa mensagem, apesar de já ser tão conhecida, que ela possa de fato fazer efeito em nós. Que possamos entender que fazer discípulo não é matricular alguém numa escola e ensinar versículos bíblicos. Fazer discípulo é segurar nas mãos, é ensinar a caminhar, é de fato mostrar e ensinar o que o Senhor ensinou. Que o Senhor verdadeiramente nos faça discípulos motivados, não empolgados. Empolgados, se por algum dia sairmos empolgados também, não tem nada de ruim nisso, mas que não percamos a motivação. Podemos perder a empolgação, mas a motivação não, porque o Senhor é o motivo. O Senhor é o motivo. Então que o Senhor possa nos conduzir nessa caminhada, e por hora, por agora, para os nossos lares, que possamos ter um restante de domingo abençoado, na garantia, na certeza que o Senhor está conosco.
Muito obrigado em nome de Jesus. Amém.